por que que não conseguimos ter esse vislumbre mais permanente? Eu vou ler um parágrafo que ele diz assim: a outra parte dessa resposta é que o eu superior está sempre presente no aqui e agora, como o mais íntimo e verdadeiro eu do homem. O seu tempo não tem começo nem fim. A sua consciência não tem que ser desenvolvida como algo novo, mas a sua conscientização pessoal começa no tempo e tem que ser desenvolvida como uma meta nova. Quer dizer, o eu superior não, está sempre aqui presente no aqui e agora. Então, quer dizer, ele é atemporal, né? Mas no tempo, né, no nosso tempo, o que que nós temos que fazer? Nós temos que saber que ele não é uma consciência que vai se desenvolver. Nós não vamos desenvolver um eu superior, uma consciência. Ele está aqui agora. No nosso tempo linear, no nosso tempo real para nós, né? Nós temos que saber que ele está sempre presente aqui e agora. A eterna presença do eu superior significa que qualquer um pode alcançá-lo no aqui e agora. Internamente, não há necessidade física de viajar para qualquer lugar ou para encontrar qualquer pessoa, ou ter de esperar anos para que isso aconteça. Qualquer pessoa que atenda cuidadosamente e honestamente à presente premissa pode, de repente e facilmente, obter a primeira etapa do insight, o flash de um relâmpago que proporciona um vislumbre da realidade a qualquer momento. Quer dizer, esse vislumbre da realidade, ele está disponível aqui agora para nós sempre. Não precisamos esperar que seja amanhã, não precisamos de outra vida, não precisamos ir para algum lugar, não é? Nem encontrar nenhum sábio, digamos. Está aqui agora. Através desse vislumbre, a pessoa é elevada a uma nova dimensão do ser. Aqui a dificuldade consistirá em manter a nova percepção adquirida, porque velhos hábitos de formas erradas de pensar irão rapidamente se reafirmar e dominá-la o suficiente, empurrando-a para um segundo plano. Então, esse é o ponto, não, Micael, muito importante. Porque esse é chamado glimpse, porque nós não temos habilidade de persistir entre esse novo estado, nossos hábitos, nos apagar e tirem-nos para o glimpse. Sim, nós somos, né, elevados em consciência para aquele lugar, digamos, né, mas o nosso hábito antigo, velho, né, nos traz de volta. Então, e é por isso que a introspecção repetitiva, né, o estudo reflexivo e a meditação mística são necessários para enfraquecer esses velhos hábitos e para gerar uma força interior que sustentará firmemente essa visão aprofundada contra seus intrusos agressivos do seu próprio passado. Nossos verdadeiros inimigos é entre nós mesmos. Agora, esperamos que este ponto é claro, a diferença entre uma vislumbre e iluminação permanente. Sim. Um outro ponto que as pessoas também às vezes perguntam, não? Essa iluminação, ela é gradual ou ela é súbita? Se dentro do sistema de Zen tem um grande conflito sobre essas duas formas de iluminação. Então ele pergunta, a iluminação vem de repente ou temos que trabalhar lentamente para isso e por graus? A resposta varia de acordo com o caso em questão. A maioria precisa de tempo para se preparar e se equipar para o glorioso momento do insight, mas alguns o recebem em um dia. É preciso lembrar que isso não acontece realmente no tempo, não é? Não é no tempo, mas é fora do tempo. Na grande quietude. A pessoa não conhece a verdade final absoluta um segundo antes, e então está tudo aí. A rapidez com isso pode se estabelecer nele, também varia em diferentes pessoas. Foram algumas horas em um caso, mas 3 anos em outro. Sim, por exemplo, uma pessoa como Ramana Maharshi, o maestro da PB, Ramana tem essa experiência de tentar experiência a morte. E quando ele faz esse experimento, a iluminação permanente vem de um curto tempo.
Mas Ramana é uma É um dessas caso. pessoas que é muito raro. Sim. Para nós precisa trabalhar por muitas encarnações, por atingir a esse estado que Ramana obter em breve tempo. Sim, São Francisco também teve experiência desse tipo, não é? De uma maneira mais rápida. Teve também um rei, não, chamado Janaka, Rei hindu. hindu na antiguidade, com o seu mestre. Ele estava indo Astarvaka, ele ia a cavalo, o rei, e ele do lado caminhando. E aí, daqui a pouco, quando ele foi desmontar o cavalo, não é? Ele realmente, ele teve um raio de iluminação, digamos, né? E ele ficou com um pé elevado, um no estribo e outro elevado, e ali ele ficou, digamos, congelada, né? A postura dele ficou assim, ele teve que ser levado para o castelo desse jeito, né? E só depois, com a ajuda do próprio mestre Sarvaka, ele voltou à posição normal, mas a iluminação dele ficou permanente. Então, quer dizer, coisas assim acontecem, claro que são mais raras. Ele diz que a maioria precisa de tempo para se preparar e equiparar. O que significa? Temos que fazer aquele caminho longo, né? Da preparação, da purificação, mas realmente saber que ela pode acontecer de um momento para o outro. Vai depender nada mais que nós não deixemos que os hábitos antigos, eles nos puxem para baixo. Então, é uma constante lembrança do eu superior, é uma constante atenção, da nossa atenção lá no alto. Diariamente, a nossa atenção tem que estar lá no alto. Estejamos fazendo o que estivermos fazendo, a nossa atenção tem que estar no alto, porque é isso que vai nos ajudar a manter, né, o nosso estado mais elevado, e se tivermos um vislumbre, parar com tudo, não é, e nos mantermos naquele estado de vislumbre. Então, tudo isso vai nos ajudar a nos estabelecer lá, né? Sim, nos porque estabelecer. Nós não somos Ramana Maharshi, Rei Janaka. Nós precisamos trabalhar com forte durante um longo tempo, e nosso processo de iluminação, a maioria de nós é gradual. Uhum. Mas quando a iluminação vem, ela pode ser rápida e repentina, ela sim, pode ser como um relâmpago, súbito, como ela pode ser lenta. Quer dizer, então existe essas duas possibilidades. Ela pode ser um relâmpago ou ela pode ser lenta, mas a iluminação em si, ela é um único curto acontecimento, mas ela pode se dar de uma maneira mais lenta, gradual, ou ela pode se dar de uma maneira como um raio. Uma coisa que é muito importante, realmente também, que é ensinado no caminho breve, que o sucesso de tudo vai depender da quantidade que que o homem coloca em sua meta. Se ele já teve momentos de vislumbre do eu superior e tendo se apaixonado por ele mais do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, então ele vai ser capaz de cumprir o requisito básico para todas as técnicas do caminho breve, mas sem a entrega total do coração, ele seguramente falhará. Então, quer dizer, um elemento importante é o amor. Outro aspecto é níveis de iluminação. Imagem tem diferentes níveis de iluminação. Eu encontrei uma pessoa que tem um menor grau de iluminação. Eu acho que essa pessoa tem um grau superior. Depois de um tempo, eu estou desapontada. Tem muitos exemplos com problemas com mestres, porque às vezes a pessoa mesmo em nós achou que a pessoa é mais elevada que realmente é. Agora, esse tema de graus de iluminação é muito importante também. Realmente, não é? É verdade que há não só uma variedade nos tipos, né? Então, tem vários tipos de iluminação, mas também tem uma escala de grau, quer dizer, então tem vários tipos de iluminação e tem vários graus de iluminação. Entre iluminação. Sim. Aqui, Paul Branton dá um exemplo, faz uma analogia. O primeiro grau de iluminação é como se tivesse uma janela, né, um vidro, uma janela com vidro, né, e ali tivesse suja. Nós limpamos um pouco aquele vidro, e ao limpar aquele vidro,
nós mais luz entrar. um jardim, digamos, um belo jardim aparece. Estou usando um exemplo de Paul Branto, né, uma analogia. Mais luz entra, como disse Michael, né? E a pessoa vislumbra um belo jardim do lado de fora. Nesse estado, no primeiro estado, grau, aliás, de iluminação, o que acontece? Você tem uma paz mental, embora os pensamentos continuem a surgir e o pensamento discursivo continua ativo, mas eles estão mais lentos. Então, quer dizer, os pensamentos ainda se mantêm, aquele pensamento, você sabe, discursivo, né, que conversa conosco, ele ainda se mantém, mas o que acontece? A pessoa está suficientemente concentrada num ponto que essas coisas do mundo externo, ela não afetam ela. Então, por isso, ela tem paz, né, ela tem uma certa felicidade, e tem um certo desprendimento. A pessoa ainda está sujeita à emoção e ela ainda discerne entre o X e o Y. Ela ainda discerne, eu estou aqui e o jardim está lá, mas ela já tem um grau de iluminação. No segundo grau de iluminação, a janela está mais limpa, de modo que a beleza, não, do jardim se revela muito mais. Aqui, nesse segundo grau, não existe mais pensamentos que estejam interferindo. A mente A pessoa, mais pacificada, a pessoa tem mais paz. mais absorção. A pessoa está mais absorvida nesse ser interno, então esses processos, né, cerebrais do pensamento, eles são acalmados. Então, esse é um segundo grau de iluminação. No terceiro grau de iluminação, a discriminação entre eu e o jardim que estou vendo já não existe. Então, Eu estou aqui, uhum, ao lado é o jardim. sim, já não existe. E no quarto grau de iluminação, é como se a janela tivesse totalmente limpa. E aqui não há nem mesmo uma emoção arrebatadora, mas apenas uma felicidade equilibrada e constante. Nesse terceiro e quarto estado, Phoebe diz que a raiva não é mais possível. Mas, já no primeiro estado, diz-se que nós já podemos nos considerar salvos, que nós não vamos retornar mais para aqueles outros estados mais inferiores. Então, é um grande, digamos, é um grande, sabe, um impulso para nós, né, saber dessas coisas, pensar que, em primeiro lugar, isso está aí para todos nós, e que não precisamos esperar para aquela última e permanente iluminação. Quer dizer, essas iluminações, esses graus também são muito importantes. Digamos que nós já tenhamos tido um vislumbre dessa iluminação e não conseguimos ainda nos manter nela, né, para ser chamada iluminação. Mas já sabemos, temos um grau, não é a permanente, mas já é um grau de iluminação que, se nós cultivarmos com essa prática da lembrança, tudo isso vai nos ajudar a manter e permanecer nesse estado. Né? Sim, provavelmente quando instrutor tem uma reação emocional, é um sinal que essa pessoa não atingir a última grau de iluminação. Quando o Phoebe fala, essa pessoa tem uma felicidade equilibrada, uma tranquilidade constante, etc. E uma outra controvérsia, não, que Paul Branton traz luz para nós é o seguinte: podemos razoavelmente esperar ver Deus um dia, mas não ser Deus. A visão cósmica da mente do mundo em ação que Arjuna tinha pode ser nossa também, mas não a união completa com a mente do mundo. Quer dizer, agora, não tem um grau de iluminação de completamente permanente união com Deus, porque a individualidade persiste, que é o próximo assunto. sim. Ele diz que não é possível nós sermos uno com Deus, porque nós não temos condições de ser oniscientes. Como ele diz, nós podemos ter esta visão cósmica, como Arjuna, no Bhagavad Gita, Arjuna teve aquela visão cósmica guiada por Krishna. Então, nós podemos ter essa visão. Primeiro, nós somos testemunha de nós mesmos. Qual é o primeiro passo? Quando nós nos desapegamos do ego, nós começamos a desenvolver um ser testemunha.
esse testemunha observa, tem algo em mim que observa como eu estou agindo, como eu estou caminhando, o que eu estou falando. Então, eu desenvolvo o ser testemunha. Mas depois desse ser testemunha, tem um testemunha com letra maiúscula. O testemunha desse testemunha, que esse é a próxima etapa dessa realização. E, por fim, somente ser, eu sou, Sim, né? porque quando você tem uma experiência de testemunha, é muito mais alto que nossa experiência normal, mas é mesmo dentro da atualidade. Sim. Porque tem eu e você. Eu observo com neutralidade a situação, mas a situação é fora de mim. Agora, por PB, tem individualidade dentro da iluminação permanente, mas não tem união completa com Não tem Deus. união completa com Deus, mas ele tem essa graduação. Então, primeiro nós somos o testemunha, não, do nosso próprio ego, do nosso eu menor, e depois existe o testemunha dessa testemunha. Agora, o testemunha dessa testemunha nunca será um objeto de observação. Ele nós nunca vamos conhecer. Nós vamos poder experimentar essa união, ter essa visão cósmica mais superior, mas nós nunca vamos poder ser onisciente, ter essa característica onisciente. É ver Deus, mas não ser Deus, de acordo com a compreensão de Paul Branton. Mais um parágrafo que nos ajuda nessa compreensão, Pibi diz que há alguma confusão sobre esse ponto na mente de muitos alunos. Ao alcançar a iluminação, a pessoa não alcança a onisciência. No máximo, ela pode receber uma revelação das operações internas da vida e da natureza, das leis superiores que regem a vida e a pessoa. Ou seja, ela também se torna uma vidente e encontra uma cosmogonia apresentada ao seu olhar, mas a realidade, na maioria dos casos, é que essa pessoa alcança apenas a iluminação, não a vidência cosmogônica.